Olá, eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. Nesse vídeo eu quero te convidar a refletir comigo sobre Atos capítulo 1. Então vamos lá. Nós vemos nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus é crucificado, é morto. Jesus ao terceiro dia ressuscita e passa ali um período, mais ou menos de 40 dias, um período ali com os seus discípulos, aparecendo, fazendo maravilhas, milagres e muitos sinais. Em Atos chega um momento em que Jesus vai voltar para o céu, um momento em que Jesus vai subir para o Pai. E aí Jesus deixa uma promessa para os seus discípulos e deixa uma orientação, a promessa de que eles seriam revestidos pelo Espírito Santo. E nós entendemos que eles precisavam ser revestidos para suportar tudo que aconteceria dali para frente. Nós vamos ver muitas coisas no livro de Atos. E Jesus pede que eles fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido, até que venha de Deus o revestimento que eles precisam. E esse revestimento é a descida do Espírito Santo, que é o Consolador. Porque Jesus tinha prometido a eles: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou cuidar. Eu vou mandar o Espírito Santo para que cuide de vocês, para que seja o Consolador. Então Jesus sobe ao céu, os discípulos ficam com os olhos fitos no céu, olhando, sem entender, até que os anjos aparecem. Por que vocês estão assim assombrados? Por que vocês estão dessa forma? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. E isso foi uma promessa que o Senhor deixou para a sua igreja, de que Jesus ele vai voltar. Ainda no capítulo 1, nós vemos que os apóstolos estão ali reunidos e naquele momento eles pedem a orientação em direção do Espírito Santo para escolher quem vai ficar no lugar de Judas, que traiu Jesus. E aí Matias é escolhido apóstolo no lugar de Judas. Então vamos lá. O que é que a gente pode aprender aí ao ler esse capítulo? Primeiro, nós devemos ouvir e obedecer à voz de Deus. Como discípulos, servos, nós devemos sempre estar buscando o direcionamento de Deus para a nossa vida. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Se nós não ouvimos e não obedecemos, nós verdadeiramente não estamos servindo a Deus. Você tem ouvido? Você tem buscado ouvir e obedecer a voz de Deus? A segunda coisa que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Não dá para fazer algo no reino, não dá para cantar, não dá para pregar, não dá para sair pelo mundo aí fora sem ser revestido pelo poder de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Você tem buscado ser cheio da presença de Deus? Terceiro ponto, devemos testemunhar do amor de Deus. Quando nós amamos algo, quando nós amamos alguém, quando nós amamos alguma coisa, o nosso desejo é falar sobre aquilo, o nosso desejo é que as pessoas conheçam. Então, você tem testemunhado do amor de Deus? Você tem testemunhado o que Cristo tem feito na sua vida? Como o Senhor trabalhou no seu ser? Como o Senhor tem transformado a sua vida? Você tem testemunhado com a sua vida, com seus exemplos, dando bom testemunho? Devemos confiar e aguardar a promessa de que Jesus vai voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria para você que é cristão, para você que crê no Senhor. Você tem crido e confiado de que Jesus vai voltar? Ou às vezes você tem dentro de si aquela coisa, como muitas pessoas hoje: desde que eu sou criança, desde que eu nasci na igreja, eu tenho ouvido que Jesus vai voltar e até hoje Jesus ainda não voltou. Você está confiando essa promessa que o Senhor falou, todas as palavras que o Senhor falou, todas as promessas que Jesus deixou, todas as promessas que estão na Bíblia se cumprem e estão se cumprindo? Você tem essa confiança? Você tem essa certeza dentro do seu coração de que Jesus vai voltar? Próximo ponto que nós podemos aprender com esse texto é que nós precisamos perseverar em oração. Jesus deixou essa orientação: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E nós vamos ver nesse capítulo que fala muito sobre a perseverança em oração. Se nós não perseveramos, se nós não buscamos em oração durante a caminhada, durante o caminho, nós vamos ficando fracos. E aí as incertezas, as dúvidas, a incredulidade começa a tomar conta do nosso ser. E por último,
devemos ser direcionados por Deus. Você tem sido direcionado pelo Espírito Santo? Você tem buscado em Deus o direcionamento para os seus atos, para suas atitudes, para suas decisões? É muito interessante que os discípulos não simplesmente escolheram o novo apóstolo pelo que eles achavam. Até que eles estavam ali no concílio e surgiu 2 nomes, mas a palavra final, o direcionamento final foi do Espírito Santo de Deus, para que Matias fosse escolhido discípulo. Meu querido, o livro de Atos é muito interessante, traz muitos ensinamentos para nós, nos mostra como aquela igreja, a igreja primitiva, começou a lidar agora que Jesus tinha subido ao céu e com o Espírito Santo como consolador, quais foram as atitudes e os atos que que aqueles discípulos apóstolos, qual foi o caminho que eles tomaram. E eles precisaram em todo momento da direção do Espírito Santo. Os milagres e as maravilhas não aconteceram simplesmente porque eles eram mais santos que outros, não porque eles criam mais do que outros, mas porque eles perseveravam, porque eles buscavam o direcionamento do Espírito Santo. É isso aí, que essa palavra fale no seu coração, que essa palavra fale no nosso coração e que a partir de agora nós possamos pensar e refletir a respeito desses aspectos tão interessantes que estão em Atos capítulo 1. Tchau, tchau!